Alguns ficam preocupados, por exemplo, com os novos documentos, né? O CPF, a identidade nova, será que ali está o número da besta, né? Eu creio que são mecanismos de controle e que em algum momento poderão ser usados, sim, por esse poder, porque besta é um poder, né? Besta na Bíblia é um animal, né? Essa palavra besta é uma palavra pejorativa, mas besta é um animal. E animal na Bíblia significa um poder. Em algum momento esse poder pode usar essas nossas informações para nos oprimir, para de alguma forma trazer problemas, mas não tem outra maneira, nós vivemos num mundo desse jeito, né? Você tem que ter a sua documentação aí em dia, em ordem. Outros acham que é um chip que vai ser implantado assim na mão, né? Em algum ponto, ou mesmo na testa. Alguns acham que é o código de barras. E é impressionante, porque o código de barras realmente tem o número 666, né? Separando ali os códigos. Por que escolheram 666? Oh, não sei. O dragão é complicado, viu? Porque o dragão influencia em muitas coisas na Terra. Então você vai encontrar a pata do dragão em muitos lugares. No comércio, no governo, na música, na poesia, na literatura, no cinema. Em alguns lugares ele coloca a pata mais forte. Em alguns lugares parece que não tão forte, mas ele está aí. Nós vivemos num mundo dominado pelo pecado. Então, é óbvio que você vai encontrar esses mecanismos de controle. Eu me lembro de que muitas pessoas ficaram com medo de colocar a mão ali, se ele era correntista de um banco que utilizava a palma da mão para ser escaneada. Então, será que aqui vai ser a marca da besta, né? Mas essa é mais uma maneira de você se identificar, né? Olha, então, quem é ou o que é a besta? Quem é o que é a besta? Nós já vimos que é um poder, né? Mas alguns ficam pensando, será que é uma pessoa? Bom, muitas vezes uma pessoa está representando aquele poder. Será que é um sistema, uma organização? Um poder pode fazer parte, várias pessoas fazer parte desse sistema, dessa organização. O que é a marca da besta? O que significa esse número 666? Né? As pessoas olham para esse número e já tremem. E realmente há uma conexão diabólica com esse número, porque a Bíblia mesmo diz, não é? Agora, o principal, como pode evitar, como é possível evitar ter essa marca da besta? E melhor ainda, como é que a gente consegue o sinal de Deus? Que essa é a parte mais importante, né? Então, vamos estudar. Primeiro, vamos identificar a besta. Nós já vimos alguns sinais identificadores na semana passada e vamos continuar hoje, né? Vamos ler Apocalipse capítulo 13, verso 1 e verso 2, que é onde fala da besta. 13, 1 e 2 diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Olha, primeiro nós já vimos aqui o que significa a palavra besta, né? Porque o Apocalipse é cheio de símbolos. É importante a gente conhecer os símbolos. Uma besta significa um poder, um reino, um governo. A gente pode ver isso em Daniel capítulo 7, 17 e 23. O fato dessa besta estar saindo do mar, das águas, e o fato de estar agitada também tem um significado. Mar, no Apocalipse 17, verso 15, mostra que são povos, nações, um lugar habitado. Então esse poder sai da Europa naquela época, a época onde estava habitada, não sai do Brasil, não sai da África. Estava habitado também, mas tinha menos gente, né? Então sai de um lugar onde tem bastante gente e agitado porque sai no meio de guerras, de confusão, de problemas, né, disputas. E os chifres? O chifre também significa um reino, ou um rei, muitas vezes. Também podemos ver lá em Daniel capítulo 7, 8, em Zacarias 1, Apocalipse 17. E as cabeças? As cabeças é o poder principal, né? É o que está na cabeça. Também pode significar reinos, governos. Apocalipse 17, 3, 9 e 10. E dragão já vimos aqui, que é o diabo, Satanás. Mas também pode ser um reino
Atrás do caos, Satanás está ali influenciando, né? Daniel capítulo 7, 25 é interessante. Nós vamos usar muito Daniel 7 em relação com Apocalipse 13, porque eles estão interligados. Sim. Daniel 7, 25 fala assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel fala dessa besta também. Só que com outras palavras, num outro período, mas é a mesma besta, o mesmo poder. Só que Daniel estava lá atrás, ele fala num futuro distante, né? João estava um pouco mais próximo, mas estava ali, e Daniel menciona essa besta. É por isso que quando a gente vê a besta do Apocalipse 13 e a besta de Daniel, ela tem algumas coisas parecidas. O que ela tem ali? Vocês perceberam na nossa leitura? Essa besta ela tem semelhança ao leopardo, que aparece em Daniel capítulo 7. Os pés são de urso, que aparece em Daniel capítulo 7, e a boca como de leão, que aparece em Daniel capítulo 7. Só que na ordem inversa, ou seja, vai do leopardo, que é a Grécia, passa pelo urso, que é quem é o urso? Medo-Pérsia. E quem vem antes? Babilônia. Então, a influência que esse poder, essa besta recebeu, ela recebe também, ou seja, da Grécia, parece que em maior quantidade, depois da Medo-Pérsia um pouco, e da Babilônia também, que é o leão. Né? Agora, tem um outro profeta bíblico, o apóstolo Paulo, que fala dessa besta também. Interessante, né? Então, quando a gente junta essas informações, a gente consegue verificar quem é ou o que é essa besta, o que é esse poder. Por exemplo, o apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3 e 4. Ele diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha o que Paulo fala, chama essa pessoa, porque ele fala que é um homem, né? É o homem da iniquidade, o filho da perdição. E diz que ele se opõe, é um anticristo, né? Se opõe a Deus e aquilo que é objeto de culto. Ele se assenta no santuário de Deus e se ostenta como se fosse o próprio Deus, falando também desse poder do anticristo chamado besta, aqui em Apocalipse 13. Então nós temos Daniel capítulo 7, 2 Tessalonicenses capítulo 2 e Apocalipse 13 falando do mesmo poder, da mesma coisa. Eu também quero dizer para vocês que a Bíblia é uma linha do tempo perfeita. Eu acho impressionante porque ela vai demonstrando coisas que ocorreram lá no passado, no livro de Gênesis, por exemplo, o início, a criação e tudo mais, e vai até o final, a volta de Jesus, e passa ainda. Passa da volta de Jesus, chegando ao quê? A nova terra, a Jerusalém do céu descendo para essa terra, uma terra recriada com salvos aqui, a destruição dos ímpios, e a destruição da morte, a destruição do pecado. É uma linha do tempo. Então, hoje eu vou seguir um pouco essa linha do tempo. Eu gosto de fazer isso, porque eu acho que fica mais fácil da gente compreender e da gente entender. Vamos dar uma olhadinha na profecia de Daniel, já que eu disse que Daniel 7 está ligado com Apocalipse 13. Daniel 7, ele conta a história de uma visão que ele teve. Ele diz que era noite e ele via que tinha um mar grande. Ele diz assim: eu estava olhando durante minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, ou seja, foi no meio de guerras, né? Muita gente em batalha, que aconteceu essa visão dele, o que ele estava vendo. E havia ali 4 grandes animais. Animais são poderes, né? 4 poderes, 4 reinos diferentes, grandes, diferentes uns dos outros, e subiam do mar. Então ele viu esses 4 animais. Um era semelhante a um leão, o outro semelhante a um leopardo, o outro a um urso, o outro a um animal esquisito, terrível, talvez um dragão, né?
um animal terrível, espantoso, diz ele, né? Isso aconteceu lá no ano 553. Ele tinha mais ou menos 70 anos de idade. Já havia se passado praticamente 50 anos desde a visão de Daniel capítulo 2. E agora Deus mostra para Daniel a história de novo com mais detalhes. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, porque não é esse o nosso foco. Vamos gravar depois um só para Daniel 7, que aí fica mais interessante. Mas o anjo começa a revelar a Daniel o que ele está vendo. Daniel 7,17, o anjo diz assim: esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Então aí já fica mais fácil a identificação. Quando a gente põe numa linha do tempo que começa lá na criação e vai até a segunda vinda de Jesus, a gente percebe que são reinos que estão adiante de Daniel. Reinos futuros. Então, que reinos seriam esses? O que simbolizaria o leão, o leopardo, o urso, esse animal terrível e espantoso, os chifres na cabeça desse animal terrível e espantoso? Qual o significado disso? Né? O anjo vai explicando para Daniel. E na explicação do anjo, você consegue perceber que são os reinos que viriam a seguir. Por exemplo, o leão é o reino da Babilônia. Era a época de Daniel. A seguir, o anjo revela a Daniel que viria um outro, o urso, que seria a Medo-Pérsia. As 3 costelas na boca também têm um significado, o fato de ser mais alto, mais baixo. Grécia seria o próximo. Então, esse leopardo com 4 cabeças, porque o reino ia dividir em 4, né? E depois vem Roma, um animal terrível, espantoso, com 10 chifres na cabeça. E coisa impressionante. Então, o anjo já vai explicando e você consegue colocar na história o que iria acontecer no passado. E olha, o interessante é que essas profecias mostram como se cumpriu no passado, passa por nossa época e mostra o que vai acontecer no futuro. E aí, como você vê que as coisas se cumpriram direitinho no passado, você fala, bom, então o futuro vai se cumprir também. Porque Deus não adivinha, Ele sabe. E Ele compartilha a história com a gente, né? Quando a gente estuda a Daniel capítulo 2, a gente percebe a estátua de Daniel, que também está interligada com este sonho, essa visão de Daniel 50 anos depois, né? Lá em Daniel 2, nós vemos a estátua e quando chega nos pés, os pés estão divididos em reinos, né? Do ano 476 em diante, os países se dividiram e a Bíblia diz que nunca mais iam se unir. Tem tentado aí, através da Comunidade Europeia, Mercosul, etc., mas não une, porque Deus disse que não ia unir mais. Então, esses 10 chifres, de acordo com Daniel 7:24, o anjo diz, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Ou seja, do reino romano ali se dividiu em 10. Então, quando a gente coloca na linha do tempo, a gente vem Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e depois vem a divisão em 10 reinos. Os primeiros 10, porque depois foi se dividindo mais ainda, né? Olha que impressionante como o anjo vai dando as diretrizes para Daniel, mostrando para ele o futuro. E para nós, né? Hoje muita coisa é o passado. Quando você compara aqui os detalhes da estátua de Daniel capítulo 2, e você vê como tudo se cumpriu, e vê também esses animais e os reinos se cumprindo, você vê que Deus conhece o fim desde o princípio, e Ele não erra, porque todos os detalhes se cumpriram de forma exata. Então, a parte final, a parte que falta, vai se cumprir. E aí a gente lê Apocalipse 13, verso 2, onde diz assim, a besta que viera semelhante a leopardo, olha, o leopardo lá de Daniel 7, a Grécia, com pés de urso, os pés lá da visão de Daniel 7, o urso, a Medo-Pérsia, e boca como de leão, ou seja, fala como Babilônia, né? Porque é o primeiro reino, boca que fala, nossa vida, as cabeças como a Grécia e as patas como de urso, né? Então nós temos aqui esse animal, esse poder que ia acontecer já no futuro, né? Esse poder, ele tem
coisas que vêm desses outros reinos. Vem da Grécia, vem da Medopérsia e vem da Babilônia. Eu quero compartilhar com vocês hoje 7 pistas identificadoras deste poder, da besta. 7 pistas identificadoras. E você vai, no seu juízo, perceber e identificar que poder é esse nos nossos dias que está atuando, ou que vem atuando ao longo da história, né? E tem se intensificado nesses últimos dias, e o que eles têm feito na humanidade, né? Vamos ver a primeira pista identificadora. Apocalipse 13, verso 2 diz assim: E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, o trono dessa besta vem do dragão. Uma coisa impressionante, a gente viu lá em Daniel capítulo 7, que esse animal terrível, espantoso, que também parece um dragão, né? Ele diz que o quarto animal era terrível, espantoso, sobremodo forte. E esse animal era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E esse animal, quando você estuda as profecias, simboliza então o reino de Roma. O poder romano. Claro que o poder romano tinha por trás dele o quê? O próprio Satanás. Todos os reinos. Satanás está instigando os reinos, as nações, não é? E agora quando a gente vê, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade, de onde vem então o poder da besta? Vem de Roma. Vem do dragão. De onde surgiu o seu trono? Vem de Roma. Vem do dragão. De onde recebe grande autoridade e poder? Vem de Roma. Nós vimos na semana passada Constantino saindo de Roma, indo lá para Constantinopla, deixando o lugar vago, e com o tempo o bispo de Roma se torna o quê? Esse poder político, né? Político e religioso. E o dragão, o que representa? Bom, ele representa, obviamente, Satanás, já estudamos isso no capítulo 12, porque é bem claro, mas também Satanás usa as pessoas, usa os reinos. Então nós temos aqui Roma sendo usada por Satanás. O poder romano sendo usado por Satanás. Alguém pode ficar pensando assim, eu pensava que o dragão era só um símbolo para Satanás. Sim, mas é Satanás que vai por trás dos reinos. Olhe Daniel capítulo 10. Havia um príncipe por trás do rei da Pérsia. E quem é esse príncipe? Esse principado? Era o próprio Satanás. Havia um príncipe por trás do reino da Grécia. E quem era esse? Satanás. Satanás trabalha através de agentes terrestres. Em Apocalipse 12, por exemplo, o dragão trabalhou através de Roma para matar o bebê Jesus, né? Herodes, os romanos. Né? Um governador romano condenou Jesus à morte. Um executor romano colocou Jesus na cruz. Um selo romano foi colocado na sua tumba. Uma guarda romana estava ali em volta da tumba. Então, em Apocalipse 12, como um todo, a gente vê o dragão trabalhando através do Império Romano, tentando destruir ali a semente da mulher e depois o descendente da mulher. Então, a primeira pista identificadora, a gente vê que vem de Roma, recebe a autoridade de Roma. Existe um historiador chamado Arthur Stanley, e ele escreveu um livro, foi um historiador eclesiástico, um historiador da igreja no século XIX, ele diz assim: os papas preencheram o lugar deixado vago pelos imperadores de Roma, herdando o poder deles, o prestígio e os títulos do paganismo. O papado é um fantasma que veio do Império Romano, sentado e coroado sobre o seu túmulo. Até o título pontífices era usado pelos Césares, pelos imperadores romanos do passado, que foi utilizado pelo papado, é utilizado até hoje, né? Usado até hoje. Interessante que esse poder aparece lá em Daniel capítulo 7. Quando Daniel está olhando na sua visão aquele animal terrível, espantoso, com 10 chifres, ele diz que chega um momento que um chifre pequeno começa a brotar. E esse chifre pequeno, ao brotar deste animal,
ou seja, um outro poder brotando de Roma, ele destrói 3 chifres, ou seja, 3 reinos daqueles 10 caem. E esse poder que surge, ele então fica no lugar desses 3 chifres. Interessante, um poder que surge do poder romano e derruba 3 reinos para ficar naquele lugar. E Daniel capítulo 7, 19 e 20, Daniel diz assim: eu tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que seus companheiros. Então ele está falando aqui de um poder, um chifre pequeno. Não é um poder grande, não. Parece que é um chifre pequeno que vai crescendo, né? E um poder diferente, insolente. E ele continua dizendo: e eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Ou seja, esse poder ia estar atuando até a volta de Jesus. Até o tempo em que os santos vão possuir o reino de Deus. Ele falando desse reino, ele fala então que esse reino era um reino que, para surgir, ele derruba 3, que havia olhos, falava com insolência, ou seja, blasfemava. Vejo que tem outro poder, o poder da besta também blasfema, né? Uma boca que falava com insolência. Então, quem seria esse chifre pequeno? Obviamente você já está desconfiado que é o mesmo poder, né? É Roma papal. Roma papal surge desses países divididos e para isso 3 reinos são substituídos. Roma papal só surge depois que 3 desses reinos romanos caem. Então, na nossa linha do tempo, depois de os países divididos, nós vamos ter Roma papal dentro dessa visão. Obviamente, outros países continuaram divididos, mas Roma papal surge na profecia de Daniel, capítulo 7, e aqui é conhecida como chifre pequeno. E a gente encontra em Daniel 7 9 marcas que identificam esse chifre pequeno. Alguns colocam mais, alguns colocam menos, mas vejam, eu coloquei as 9 aqui. Diz que entre eles subiu um outro pequeno. Subiu entre o quê? Entre os 10 reinos. Então, o poder romano, papal, ele surge entre esses 10 reinos. Ele era pequeno? Sim, o Vaticano é o menor país do mundo. Um país pequeno. Aí diz assim, terceira marca. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino e depois deles se levantará outro. Sim, o papado vem depois desses 10 reinos. No ano 538 é que o papado assume de fato a função de chefe geral da igreja. Né? O ponto número 4 diz o qual será diferente dos primeiros. Sim, porque esse não era só um poder político. Esse era um poder religioso e um poder político. Um poder religioso e um poder político. Daniel 7:24, a 5ª pista, diz assim: e abaterá 3 reis. Sim, tiveram que abater 3 reis. 3 reinos tiveram que deixar de existir para que Roma papal assumisse. Né? Daniel 7:25 diz: proferirá palavras contra o Altíssimo. Sim, porque o paganismo começa a entrar dentro da igreja. Então aí você, em vez de adorar a Jesus, você vai adorar a Maria. Às vezes Jesus, em vez de Jesus ser o seu intercessor e você confessar pecado para ele, a Jesus, você vai confessar um pecado a um confessor, a um ser humano. Então aí é como se proferisse palavras contra o Altíssimo. Daniel 7:25, magoará os santos do Altíssimo. Sim, perseguições. A igreja perseguiu, né? E até um período de tempo aparece aqui, o período em que ela estaria firme e forte no poder.
Diz aqui, os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 1260 anos. E isso aparece também lá em Apocalipse capítulo 12. E finalmente, o ponto 9. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Nós vimos na semana passada. A lei de Deus e o catecismo romano. Não farás para ti imagem de escultura, foi para o espaço. Lembra-te do sábado para o santificar, também foi para o espaço. Houve mudança. Então, quando a gente olha essas marcas e compara o chifre pequeno e o Vaticano, desde os dias de Daniel, somente um poder teve ou tem essas características. Você pode tentar comparar com qualquer outro poder, qualquer outro reino, qualquer outro país. Não consegue bater essas características. Um poder que sai de Roma, que destrói 3 reinos, ou 3 reinos são abatidos para ele subir, né? Que tem essas características religiosas e políticas, né? Então vejam vocês que somente o poder papal, somente o Vaticano tem essas características desde a época dos dias de Daniel. Olha, essa interpretação profética não é nova. Ela vem desde lá da Idade Média. Se você tiver a oportunidade, dá uma olhada no vídeo, porque é difícil a gente ir até lá, mas lá na cidade de Nuremberg, na Alemanha, existe um prédio antigo chamado Old Town Hall, ou seja, um prédio da prefeitura antiga, foi construído entre os anos 1332 e 1340. Ou seja, quanto tempo atrás? Faz a conta aí. Quase praticamente 700 anos, né? Esse prédio. E esse prédio tem algumas esculturas interessantes. São as esculturas de Daniel capítulo 7. Já com uma interpretação. Então veja que naquela época eles já compreendiam essa interpretação profética. Você tem ali o leão, simbolizando a Babilônia, e você vê Nabucodonosor ali, né, do lado. Você vê a Medo-Persa, está lá o urso, e está ali Ciro, provavelmente, simbolicamente ali a estátua, né? Você vê também Alexandre o Grande e o leopardo com 4 cabeças, né? Ali já nesse prédio, e na sequência, Roma, esse animal terrível, espantoso, com 10 chifres, e um dos Césares ali, né? E uma coisa interessante que me chama a atenção é que entre os 10 chifres já aparece o chifre pequeno, simbolizando o papado. Você pode até ver ali o desenho. Você percebe que aquele chifre é diferente, e eles já tinham esse conhecimento que o poder papal havia surgido desse animal terrível, espantoso, e que agora ele haveria um tempo em que ele estaria no poder, desde o ano 538 em diante. Então, veja que impressionante, não é algo novo que eu estou trazendo, talvez seja novo para você, mas isso já era conhecido desde o passado, né? Temos a segunda pista identificadora. Esse poder, em Apocalipse 13, seria um poder religioso, político e mundial. Olha, sairia de Roma, o dragão deu o poder, não é? Ou seja, vem lá de Roma, e seria um poder religioso e político mundial. Tem que ser junto. Às vezes você tem um poder que tem esfera mundial, mas não é religioso. Esse é religioso e político, e é mundial, não é? Apocalipse 13, verso 8 diz: e adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vai ter um grupo que vai estar adorando essa besta. Então, se é motivo de adoração, é um poder religioso, político e mundial. Pensa bem, que poder que saiu de Roma? Que poder é um poder político e religioso? Que poder é um poder universal e mundial? E que poder que requer a adoração dos seus súditos? Pois é, essa é a segunda pista identificadora.
Igreja Apostólica Romana, católica, universal. Católica significa universal. Vamos ver a terceira pista identificadora. Esse poder é descrito em Apocalipse 13, verso 5, como uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. O chifre pequeno também fazia isso. E Daniel, aliás, o apóstolo Paulo também fala isso, né? Um poder que blasfema. E quando a gente vê as cartas, as encíclicas do Papa Leão XIII, do dia 20 de junho de 1894, o que ele está dizendo aqui é uma blasfêmia. Ele diz assim: nós temos na terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Acho que a única pessoa que diz que queria o lugar de Deus é Lúcifer, né? E agora vem um ser humano dizer que ele tem o lugar de Deus Todo-Poderoso na terra. Mas isso é o que ele disse em sua encíclica. Eu até já falei disso a semana passada, mas quando você vai na Prompta Biblioteca Católica, das páginas 26 a 29, ali consegue perceber algumas coisas que pode ser considerado blasfêmia. Por exemplo, diz ali: o Papa é de tão grande dignidade, tão exaltado, que não é um mero homem, mas é como se fosse Deus e o vicário de Deus. Olha, vicário de Deus. Guarde essa palavra. Vicário de Deus. Interessante. Olha o que diz mais essa biblioteca católica. O Papa é chamado de Santíssimo porque presumivelmente ele o é, por direito. Somente o Papa é merecidamente chamado pelo nome de Santíssimo, porque somente ele é o vicário de Cristo. Vicário de Cristo. Guarde essa palavra, vicário de Cristo. Que é a origem e a fonte de toda a santidade. De onde vem a santidade? O que tornou santo o tabernáculo? Foi Deus. Não necessariamente o papado. E diz mais: o Papa é coroado com a coroa tríplice de Rei do céu, da terra e das regiões inferiores. De modo que, se fosse possível que os anjos errassem ou que pudessem pensar de maneira contrária à fé, eles poderiam ser julgados e excomungados pelo Papa. Ou seja, Rei do céu, Rei da terra e das regiões inferiores, até o inferno, né? Eu tenho 2 livros antigos aqui que eu gostaria de trazer para vocês algumas coisas que estão nele. O primeiro é esse aqui. Vamos ver. É um livro bastante antigo. É um livro de 1903. Tá? E ele tem aqui os concílios. Ele, na verdade, chama-se Los Sacrosantos Ecumênicos Concílios de Trento e Vaticano, em latim e castelhano. Então tem parte aqui que está em latim e parte que está em espanhol. E é interessante que neste livro eu encontrei algumas coisas com respeito a esse assunto. Até marquei aqui. Aqui diz assim, ó, como é chamado o pontífice romano. Diz assim: o pontífice romano, ele é o príncipe dos apóstolos, verdadeiro vicário de Jesus Cristo, cabeça suprema de toda a igreja e pai e doutor de todos os cristãos. Tem, por conseguinte, o pontífice romano o pleno poder de apacentar, reger e governar a igreja universal. Então percebo aqui uma coisa interessante, que esse livro já me mostra. Primeiro, diz que ele é o príncipe dos apóstolos e verdadeiro vicário de Jesus Cristo. Gente, diz que é um pontífice romano. Então você já mostra de onde veio, não é? Tem pleno poder e governar a igreja universal. Olha só. Então, um poder religioso nesse livro. Mas eu vou mostrar um outro aqui também, que é a pastoral coletiva dos senhores arcebispos e bispos das províncias eclesiásticas de São Sebastião do Rio de Janeiro
em Mariana, Mariana, São Paulo, Cuiabá e Porto Alegre. Isso aconteceu em 1915, na cidade de Nova Friburgo. Isso foi no dia 12 a 17 de janeiro de 1915. E esse livro foi então impresso com algumas coisas, algumas determinações que a igreja, naquele concílio, aquela reunião teve. E aqui fala também do papado. Aliás, fala de duas coisas. Deixa eu primeiro do papado, depois nós vamos ver uma outra aqui. Sim, aqui do papado. O papado diz assim, que o Papa é o chefe e cabeça da sagrada hierarquia eclesiástica e sumo pontífice. O Papa, que na qualidade de vigário de Jesus Cristo e legítimo sucessor de São Pedro na cadeira ou sede por ele fundada providencialmente aonde? Em Roma, capital do mundo. E diz ainda assim, o romano pontífice é o príncipe dos pastores, o primeiro pastor das ovelhas, o bispo dos bispos, o bispo de Roma e da Igreja Católica, o doutor e mestre infalível de todos os doutores e mestres. E assim vai. Diz também que ele tem jurisdição sobre todos os bispos do mundo. E aí diz assim, que tanto nas matérias de fé e de costumes, como na disciplina e governo da Igreja Universal. De novo, uma igreja universal, né? Que coisa impressionante. Eu vou voltar daqui a pouco a este livro de novo, porque tem aqui algo interessante, mas por enquanto eu vou até colocar para vocês uma coisa também que a Igreja Católica faz, que é a questão de perdoar pecados. Você, quando comete um pecado, você vai até a igreja, vai no confessionário e confessa. E olha o que diz aqui sobre o sacerdócio católico no livro chamado de Catholic Priest, o sacerdote católico. Procurem onde quiserem, no céu e na terra, e encontrarão apenas um ser criado que pode perdoar o pecador. Esse ser extraordinário é o sacerdote. Qual sacerdote? O sacerdote católico. Então, a própria Igreja Católica diz que é o sacerdote que pode perdoar pecados. E ele diz, eu te absolvo, aquele negócio todo, né? E a pessoa vai lá, confessa o pecado, e ele diz que absolve. E está absolvido, ou dá um castigo, uma penitência, alguma coisa, né? Olha o que diz aqui o livro Dignity and Duties of the Priest, ou seja, os deveres do papado, aliás, do sacerdote. Volume 12, página 2, diz assim, o próprio Deus é obrigado a acatar o julgamento de seu sacerdote e a não perdoar ou perdoar, conforme eles recusem ou concedam a absolvição. A sentença do sacerdote é anterior e Deus a subscreve. Ou seja, Deus pode perdoar e não vale. Tem que ser o sacerdote. Que coisa impressionante, gente. Isso está aqui no livro católico sobre os deveres do sacerdote, do padre. E de acordo com a definição da Bíblia, isso é blasfêmia. Porque um sistema falso não pode perdoar pecados. O perdão dos pecados vem da graça de Jesus Cristo, da morte na cruz do Calvário, né? E aí você coloca entre Jesus um outro mediador. E o mediador é um ser humano falível, pecador, né? Somente Deus tem poder de perdoar pecados. Isso era verdade e ainda é verdade. Você que é católico, não faça isso. Você está errando. Nenhum líder religioso tem o direito de ficar como mediador de nossas almas. Nós temos um intercessor e esse é Jesus Cristo, né? Vamos para a nossa quarta pista identificadora. Apocalipse 13, verso 7, falando da besta, diz, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Houve um período terrível na história, em que a Igreja Católica perseguiu tremendamente aquelas pessoas que não concordavam com ela. A Igreja chamava essas pessoas de hereges. Alguns porque guardavam o sábado, outros porque não queriam adorar imagens, não concordavam com as mudanças pagãs que haviam entrado na Igreja Católica.
Um povo que foi perseguido tremendamente foram os valdenses. Milhares de pessoas morreram. E quando você lê na história, inclusive na literatura religiosa católica, aparece isso, né? O que estou falando aqui é história, aconteceu, é o período da Inquisição. A igreja tem perseguido. Somente um iniciante na história da igreja negará isso. Quando você estuda a história da igreja, você percebe isso. E olha, o que acontecia na lei eclesiástica, né? Lei Pública Eclesiástica, volume 2, página 142, diz assim: a igreja pode, por direito divino, confiscar a propriedade dos hereges, aprisionar essas pessoas e condená-las às chamas. Em nossa época, o direito de infligir as mais severas penalidades, até mesmo a morte, pertence à igreja. Não há ofensa mais grave do que a heresia. Portanto, ela deve ser extirpada. E por isso que milhares de pessoas foram condenadas às chamas, foram queimadas vivas pela Igreja Católica, foram condenadas. Quando você vai, por exemplo, no Google e você coloca lá quantas pessoas morreram na Inquisição, diz assim: os inquisidores portugueses fizeram 40 mil vítimas, das quais 2.000 ou 2.000 foram mortas na fogueira. Na Espanha, até a extinção do Santo Ofício, em 1834, estima-se que quase 300 mil pessoas tenham sido condenadas e 30 mil executadas. O que eu acho interessante é que Bento XVI era o diretor desse Santo Ofício, então não acabou não, ele continuou, apenas mudou-se o método, né? O método, mas ele existe até os dias de hoje, né? Apenas, e às vezes você pergunta quantas pessoas, né? Mas são milhões de pessoas quando você vai na história, porque ele está falando da Inquisição de Portugal, a Inquisição da Espanha, mas nós tivemos a Inquisição no Peru, foi algo assim que a Europa toda sofreu. E aí eu perguntei também, por que a Igreja Católica matava? E olha a resposta. A Inquisição foi um período longo de perseguição a quem contrariasse os dogmas e costumes da Igreja Católica. Ela foi usada para eliminar opositores e conseguir vantagens para o alto clero e a nobreza. Deixou milhares de vítimas entre homens e mulheres, sendo um período de opressão e terror. Por isso que Apocalipse diz que essa besta peleja contra os santos e vence os santos, né? E se você vai lá na Wikipedia, na internet, e procura pela palavra Inquisição, então você vai encontrar ali o seguinte: a Inquisição ou Santo Ofício, ou Santa Inquisição, era um sistema jurídico da Igreja Católica Romana com o objetivo de combater a heresia, apostasia, blasfêmia, feitiçaria, costumes considerados desviantes, violência, tortura. A simples ameaça da sua aplicação foram usadas pela Inquisição para extrair confissões dos hereges. Então, foi um período terrível, um período da igreja, um período em que as pessoas morreram. E esse período foi um período que a igreja não nega, porque faz parte da história. Vamos para a quinta pista identificadora. Diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Na verdade, quando você olha esses períodos proféticos, ele aparece em Apocalipse capítulo 12, onde é um pouco mais compreendido ali. Porque 42 meses significa 1.260 dias ou 3 anos e meio. E esses períodos aparecem tanto em Daniel capítulo 7, verso 25, Apocalipse capítulo 12, em 2 versos, não é um só, e aparece aqui em Apocalipse 13 também, já num contexto um pouco diferente, mas a Bíblia é cheia desses períodos de 1.260 dias ou 3 anos e meio, né? Por que são 3 anos e meio ou 1.260 dias? Bom, são dias proféticos, nós já falamos neles aqui.
em alguns períodos são proféticos, outros não. Obviamente, os 7 anos de fartura e depois de falta de comida lá no Egito foram 7 anos literais. Os 3 anos e meio de Jesus trabalhando na terra, que também foram 1260 dias, foram literais. Os 3 anos e meio que não choveu lá na época de Elias também foram literais. Então, a gente tem que ver o contexto, aonde está ali para você entender. Mas no caso aqui, como estamos comparando essas bestas com Daniel Apocalipse 12 e Daniel capítulo 7, a gente percebe que esses 1260 dias significam 1260 anos. E esses 1260 anos, então, tinham um começo. Começou no ano 538, quando o Papa é empossado. Ele era bispo de Roma, e agora ele é empossado como Papa, ou seja, o bispo geral da Igreja Católica. E também recebe o poder político, não mais apenas o poder religioso. Isso começa no ano 538. E dali para frente, então, teria que ter 1260 anos. E aí esse poder tinha que sair, de acordo com a profecia de Daniel. Será que aconteceu? Quando você vai do ano 538 e soma 1260 para frente, você chega ao ano de 1798. O que aconteceu em 1798? Napoleão não estava contente com a igreja. E ele manda o seu general, o general Berthier, e ele vem para o Vaticano e prende o Papa. E dá a impressão ali que o papado deixaria de existir. É uma coisa impressionante como se cumpriu à risca. Se você vai na Wikipedia, lá na internet, lá diz que Louis-Alexandre Berthier foi deixado no comando do exército. Ele estava nesse cargo em 1798, 1260 anos depois, quando entrou na Itália, invadiu o Vaticano, organizou a República Romana e levou o Papa Pio VI como prisioneiro de volta para Valence, na França, onde, após uma viagem tortuosa, sob a supervisão de Berthier, o Papa morreu, desferindo um grande golpe no poder político do Vaticano. E quando você vai na internet, você percebe ali esse Papa Pio VI. Ele tem aqui, quando ele terminou o seu pontificado, que foi em 1799, ou seja, praticamente um ano depois da prisão. Então nós temos agora, nessa sequência de poderes, nós temos, além de conhecer que Roma Papal vem na sequência, que haveria um período de tempo em que eles dominariam. E esse período seria 1260 anos, e de fato se cumpriu, porque em 1798 o poder papal foi retirado, o poder político papal foi retirado por Napoleão. E deixou de ser um poder político, já não tinha mais ali o Vaticano ou os reinos papais ali dentro da Itália. Foi um período muito difícil, né? E olha, Apocalipse 13, verso 13, fala desse período. Ela diz assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, como de fato foi em 1798. Né? Ele diz assim: mas essa ferida mortal foi curada. Sim, você deve estar perguntando, mas o Papa está aí. Como é que pode? O próprio Apocalipse já dizia que receberiam a ferida, mas a ferida mortal seria curada. E quando você vai na história, você encontra o Tratado de Latrão. Em 1929, uma reunião tremenda, né? Nesse Tratado de Latrão, foi feito entre a Santa Sé e Mussolini, né? E a gente vê aqui na Wikipedia dizendo: os tratos consistiam de 3 documentos. Primeiro, reconhecimento total da soberania da Santa Sé no Estado do Vaticano, ou seja, é criado agora um país chamado Estado do Vaticano. Uma concordata regulando a posição da religião católica no Estado. E o terceiro, uma convenção financeira acordando a liquidação definitiva das reivindicações da Santa Sé por suas perdas territoriais, porque tinha várias propriedades que pertenciam ao Vaticano e que estavam agora dentro da Itália, né?
E eles ali fizeram esse acordo, esse tratado, e o Vaticano aceitou ficar só com aquele período. É um período histórico marcado. E uma coisa interessante é que nos jornais da época apareceu escrito: isso equivale à cura de uma ferida. Eu creio que ainda não estava curada, ela veio se curando, veio se curando. Eu acho impressionante que no dia 14 de novembro de 2002, o Papa João Paulo II, ele falou pela primeira vez depois de todos esses problemas no parlamento italiano. E agora como chefe político, né? Não como chefe religioso, como chefe político. E Pietro Scopola, um historiador católico, ele escreveu nos jornais da época: a presença de João Paulo II no parlamento italiano equivale à cura de uma ferida e marca uma reconciliação plena e incondicional com as instituições italianas. Ou seja, a Apocalipse 13, verso 3, se cumprindo nos nossos dias diante dos nossos olhos. É impressionante a Bíblia Sagrada. E agora vem para a sexta pista identificadora. Olha, nós já tivemos 5, hein? E essas 5 bate com um poder, esse poder da besta, ali em Roma. E agora vem a sexta. A sexta está em Apocalipse 13, 18 e apresenta esse número enigmático, o número 666, 666, 6 repetido 3 vezes. E a Bíblia diz assim: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. É número de homem, de um ser humano, não é número de Deus. É um número humano, não é um número divino. E esse número é 666. Uma coisa que é importante você saber: existem algumas possíveis identificações. E eu vou apresentar aqui pelo menos uma delas ou algumas delas. E você vai tirar suas conclusões. Mas veja, nós estamos vendo várias pistas identificadoras deste poder, da besta de Apocalipse 13. Essa é apenas uma, o 666. A língua falada por decreto e durante vários séculos no Vaticano, considerada a língua sagrada da Igreja Católica, foi o latim. E quando o Papa fala ex cátedra, ele fala em latim. Até recentemente as missas eram em latim. E os algarismos romanos utilizam 7 letras maiúsculas como numerais, né? O I, o V, o X, o L, o C, o D e o M. E eles correspondem aos números 1, 5, 10, 50, 100 e 1000. Então é interessante você ver essas letras e os algarismos romanos. Eu tenho outro livro, tem vários livros que trazem essa interpretação, mas eu escolhi esse porque estava mais fácil para mim. É um livro escrito por Roy Alan Anderson. Ele escreveu esse livro e diz assim: Desvendando Daniel e Apocalipse, entendendo o fim dos tempos à luz da profecia bíblica. E dentro desse livro, na página 305, Roy Alan Anderson diz assim: existem muitos nomes e títulos atribuídos ao pontífice romano. Vocês viram que eu li aqui alguns desses títulos, né? Mas um dos mais significativos é Vicarius Filii Dei, vigário do Filho de Deus. Vocês viram que eu li ali, nesses livros antigos, né, falando sobre o vigário de Cristo ou o vigário de Deus. Nesses 2 livros antigos católicos, no Concílio de Trento e o outro nesse concílio que aconteceu ali em Nova Friburgo em 1915. Esse título está incorporado na lei canônica da Igreja Católica Romana. Beatus Petrus in terris vicarius filii Dei videtur esse constitutus. Ou seja, vicarius filii Dei. Está num decreto Gratiani prima partes deste 96, de acordo com a citação do livro de Roy Alan Anderson. Também esse título, Vicarius Filii Dei, é muito comum para o Papa.
ele está citando aqui o Dr. J. Quaston, professor de História Antiga e Arqueologia Cristã, da Escola de Teologia Sagrada da Universidade Católica da América, em Washington, em um artigo que ele escreveu no dia 5 de março de 1943. E ele diz assim: o título Vicarius Filii Dei é muito comum para o Papa. E aí, quando você olha esse título, diz ele, no concílio chamado Sacrosanta Concilia, volume 1, e as páginas estão aí, ele cita no seu livro, ele diz: esse título foi confirmado por um concílio da Igreja, de acordo com Binius, um católico romano dignatário de Colônia. E a pastoral coletiva dos senhores arcebispos e bispos, na página 257, que é esse livro aqui, antigo, né? Que ocorreu lá em Nova Friburgo, em 1915, diz assim: o chefe e cabeça da sagrada hierarquia eclesiástica é o sumo pontífice, o Papa, que na qualidade de vigário de Jesus Cristo e legítimo sucessor em Roma. Ou seja, vigário de Jesus Cristo, vicarius, filho de Deus, vicari filii Dei. E quando você coloca esses números, ou melhor, essas letras, e transforma em números, você consegue somar esses números. Então você tem vicários, V é 5, o I é 1, o C é 100, o A e o R não são letras numerais, o I é 1, o U e o V no latim têm o mesmo significado, então é 5, então você tem ali alguns números. Filii, você tem, o F não tem significado, o I é 1, o L é 50, o I é 1, o I é 1, e no Dei, o D é 500, o E é 0 e o I é 1. Quando você soma esses números, você tem um número. Que número que aparece aí? 666. 666. Uma coisa interessante que Roy Alan Anderson fala no seu livro: no passado, os judeus criam que existia uma maldição sobre o número 6. Mesmo sozinho, repetido 3 vezes, você tem representado a potência do mal, que não pode ser maior nem pior. Então, 666 é a potência do mal, da maldade, do anticristo, do contra Deus. Que coisa impressionante esse número, né? E ele continua dizendo: para os judeus, 6 era o número da desordem, o número do homem, que foi criado no 6º dia. 7 era o número da perfeição e 8 é o número da vitória. Se um número é repetido 3 vezes, é indicado a eternidade da coisa simbolizada. Por exemplo, 666 significa eterna desordem. 777, eterna perfeição. 888, eterna vitória. E Maxwell, num livro chamado God Cares, Deus Cuida, volume 2, página 415, Maxwell diz assim: o número 666 é um número humano. O texto básico pode ser traduzido corretamente: o número de um homem ou o número de homem. Será que 666, com seus 3 6, aponta então para o homem, voltado para si mesmo, para a sua própria maneira de realizar as coisas? Em contraste com isso, o dia culminante da criação é o 7º dia, em que Deus se deleita em sua obra, em Êxodo 31, verso 17. E convida o homem a participar de sua alegria, Isaías 58, 13 e 14. Em que Deus descansa, Gênesis 2, verso 2. E o homem entra no seu descanso, de acordo com Hebreus 4, verso 10. Então, 666 fica oposto a 777. Não é? E Ângelo Manuel Rodrigues, num livro chamado Grandes Profecias Apocalípticas, na página 121, ele diz assim: muitas sugestões foram feitas para explicar o significado de 666. Aqui devemos ser muito cuidadosos. A Bíblia não diz que o número é valor numérico somado das letras de um nome. Realmente a Bíblia não diz. Alguns veem no significado de 666 um símbolo de humanidade separada de Deus. Ao longo dos anos, numerosos estudiosos da Bíblia apresentam várias explicações para o 666. Mas o ponto importante
é que a palavra de Deus nos deu informações suficientes para conhecermos quais são os assuntos-chave e quem serão os participantes nos últimos dias, mesmo que não saibamos todos os detalhes no momento. Vamos para a nossa 7ª pista identificadora. Essa pista relaciona a maneira em que a besta usará o seu poder para forçar o comprometimento. E podemos ver isso em Apocalipse capítulo 13, 16 e 17. Diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. É aí que as pessoas ficam preocupadas, né? Mas como eu disse, esses agentes controladores, como o número de documentos, ou mesmo código de barra, ou um chip, são números de controle, ou mais recentemente, esses passaportes sanitários que têm surgido, né? São meios de controle, câmeras que regulam a parte facial, conseguem reconhecer a sua face, né? São meios de controle, né? Mas a verdade é que Apocalipse é um livro de símbolos. Então, ele apresenta aqui 2 grupos. Um grupo vai receber a marca da besta, que é símbolo de rebelião contra Deus, deslealdade ao governo de Deus. E aqueles que se aliarem à besta vão receber essa marca, que é colocado também como 666, né? Mas Apocalipse 7, 2 e 3, nós vimos que também o outro grupo, aqueles que estão do lado de Deus, também recebem um sinal. Diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. E como é que é esse grupo? O grupo que recebe o selo de Deus. Qual a característica deles? Nós temos isso em Apocalipse 14, verso 12. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e possuem a fé em Jesus. Então veja, esse povo que vai receber o selo de Deus, eles guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Como é que é o selo de Deus? Como é que a gente identifica o selo de Deus? Bom, um selo, quando é do governo, normalmente vai aparecer o nome, o título, o território. Existem alguns países, por exemplo, quando você viaja para lá, que ele pega o seu passaporte e carimba com o selo do país. Aparece ali o nome do país, o título, o território, né? Quando você olha, por exemplo, o selo do presidente norte-americano, você tem aqui, o título presidente dos Estados Unidos, o território, Estados Unidos da América, né? Esse é o selo onde aparece o título, o território. E quando a gente olha o selo de Deus, ele é completo. Mas onde está o selo de Deus? Vou mostrar para vocês. Êxodo 28 a 11 diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado de quem? Do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar. O Senhor criou tudo isso e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então aqui em Êxodo 28 a 11 nós temos essas 3 características. Nós temos o nome, Senhor teu Deus, nós temos o título, o Criador dos céus e da terra, que é o território. Então veja, nós consideramos na lei de Deus ali o selo de Deus, a marca de Deus, o sinal de Deus.
E é por isso que ele diz em Ezequiel 20, verso 20, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Ezequiel 20, verso 20. Que coisa! Então, o sábado é um sinal entre Deus e o ser humano, mas não o ser humano, é um sinal entre Deus e o remanescente, o povo final, porque vai ter um ser humano que vai preferir o sinal humano. Então, nos últimos dias, nós vemos esse poder da besta batalhando com dois sinais, o sinal divino e o sinal humano, o sábado e o domingo. A adoração um dia instituída por Deus lá no Éden e a adoração instituída pelo papado ou por Constantino ali no início do paganismo entrando na igreja, com vários decretos papais que nós vimos a semana passada. Isso não é segredo, tá? Isso é história. Por exemplo, na literatura Catholic Record, em 1º de setembro de 1923, traz o seguinte citação: o domingo é nossa marca de autoridade. A igreja está acima da Bíblia e essa transferência da observância do sábado é prova disso. Então, a Igreja Católica reconhece a mudança do sábado para o domingo. O padre Enright, que foi presidente do Redemptorist College, ele diz assim: a Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. A Igreja Católica diz, não. Por meu divino poder, eu aboli o dia de sábado e mando a todos a santificarem o primeiro dia da semana. Então, esse poder político-religioso, ele fez uma mudança do sábado para o domingo. E quando chegou o protestantismo, os protestantes simplesmente beberam do vinho dessa doutrina. E hoje guardam o domingo porque a Igreja Católica fez essa mudança. Esse mesmo padre fala assim: e acreditem, toda a civilização mundial se inclina em obediência reverente ao comando da Santa Igreja Católica. É o que está acontecendo. Se você adora no domingo, você está adorando no dia que a Igreja Católica mudou. E está aceitando a mudança feita pelo Papa. E o nosso guia de estudo, ela traz um comentário interessante. Esse comentário diz assim: talvez o palco esteja sendo montado para a perseguição futura. Em 6 de junho de 2012, Bento XVI apelou a mais de 15 mil pessoas reunidas na Praça de São Pedro, em Roma, afirmando que o domingo devia ser um dia de descanso, a fim de que todos estivessem livres para ficar com a família e com Deus. Leis serão aprovadas, e aqueles que seguirem a Bíblia e guardarem o sábado serão rotulados como inimigos dos melhores interesses da sociedade. Está vindo aí o domingo climático. Isso vai ser um problema para aqueles que não quiserem obedecer, né? Domingo climático, pesquise sobre isso, né? O livro O Grande Conflito traz a seguinte citação na página 450. No desfecho dessa controvérsia, toda a cristandade estará dividida em duas grandes classes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e sua imagem recebem o seu sinal. Se bem que a Igreja e o Estado reúnam o seu poder a fim de obrigar a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a receberem o sinal da besta, de acordo com Apocalipse 13, verso 16, o povo de Deus, no entanto, não o receberá. Eu insto a você que continue no lado de Deus, observando o Santo Sábado, para não receber a marca da besta. Já o livro Eventos Finais, na página 173, traz a seguinte citação: a marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Nesse tempo,
o ouro será separado da escória da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lá nos dias do apóstolo Pedro, os líderes religiosos se uniram ao poder do Estado romano e jogaram Pedro lá na prisão. Eles negaram a Pedro o privilégio de pregar a verdade. E sabe o que Pedro falou? Ele disse lá em Atos 5:29, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Guarde isso na sua mente, porque talvez você vai ter que responder isso. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E você vai ficar de que lado? Em qual desses dois grupos? Vai receber o selo de Deus ou vai receber a marca da besta? Cristo está falando para você hoje. Fuja da falsa adoração. Tome a decisão firme de seguir-me. Esteja entre aqueles que receberão o selo de Deus.